Não é maravilhoso como às vezes você está à toa e despretensiosamente você resolve pôr em dia uma leitura de algo que sempre foi considerado um livro infantil, era uma leitura que você estava devendo porque você não fez quando era criança, e você sente que precisa fazer isso porque muita gente referencia esse livro, fala, mostra suas imagens, falam frases sobre esse livro, e você não sabe exatamente do que significa, né? Então você tá, é um livro curtinho, é um livro cheio de imagens, é um livro infantil, então vai ser uma leitura fácil, vai ser tranquila aqui. Muitas vezes você acabou de concluir um livro de uma leitura densa, né? Tá querendo dar aquela relaxada, vai para uma leitura mais leve, e aí você pega O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, um clássico que atravessa gerações, e aí você descobre porque que esse livro é extraordinário. Olá, eu sou Arthur Araújo. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, né, para colocar aqui nesse canal. E esse vídeo está sendo motivado pela leitura que eu fiz de O Pequeno Príncipe e as reflexões que eu tive, tanto durante a leitura quanto depois. Não é uma resenha sobre o livro. Nesta mesma plataforma de vídeo você vai encontrar tanto avaliações mais superficiais como também mais profundas. Eu não procurei nenhuma. Eu estou fazendo aqui espontaneamente com a leitura que eu tive do livro. E esse já é um ponto interessante para começar. Esse é um dos pontos que eu gostaria de falar sobre, né? Ele é um livro que ele é escrito de forma ambígua. Como assim? Ele é um livro infantil, mas ele também é um livro sobre infância. Então, enquanto livro infantil, você está vendo lá imagens, você está vendo uma história fantástica, você tem um menino como protagonista, agindo como uma criança e tudo mais. Mas, por outro lado, ele também é um livro sobre a infância, sobre o que acontece, né, do ponto de vista da criança quando ela olha para esse mundo adulto e ela não compreende, né, muitas coisas que temos, né, um certo cinismo até que temos, a forma como a gente perde a sensibilidade à poesia. Eu acho que esse também é um tema muito interessante do livro, né, que muitas vezes ele coloca coisas para ali que quando você olha com esse olhar já viciado do que é pragmático, né, e você não percebe a poesia que está ali, né? Então tem algumas imagens, inclusive, que elas são um convite a solta a tua imaginação, percebe o que está além do que está aqui, né? E muitas vezes a criança que está nesse meio, né, de desenvolvimento, em que ela ainda não faz uma separação é, bem delimitada ali, né, do que é o fantástico, do que é o real, do que... E nesse caminho, você vê o livro colocando essa criança nesse papel de questionar. E é uma criança que nunca abre mão das suas perguntas, uma vez que ela coloca, ela quer saber. É uma criança, de certa forma, bastante curiosa e que colhe bons frutos, né, dessa sua curiosidade. Então, ela tem essa questão de perguntar. E aí, quando os adultos vão responder para ela, muitas vezes o adulto tem que parar para pensar, porque deu uma resposta automática e nem percebeu a profundidade daquilo, sabe? Então, ele é um livro que é altamente recomendado para as crianças, mas que, à medida que essa criança vai passando pela adolescência, depois a adultez, cada fase dessa, que ela pega o livro para ler, ela vai ter uma leitura diferente desse livro. Porque, por mais que esteja ali com uma linguagem infantil, com imagens, com o fantástico, mas ali também está se comunicando com o adulto. Está se comunicando com você que está lendo sobre o que é ser criança, muitas coisas que você já nem percebe, que você acabou abandonando. Tem um exemplo clássico que ele acontece no começo do livro, né? O livro se inicia com isso, em que o adulto, que ele vai ter um diálogo bastante importante ali ao longo da história, né, ao longo da narrativa, que esse adulto conta quando ele era criança, ele fez um experimento, né, de fazer um desenho
E os adultos não enxergavam o desenho da forma como ele esperava que os outros enxergassem, como ele mesmo enxergava aquele desenho. E uma vez que ele fala sobre isso, e você olha para o desenho que está lá no livro, você percebe que sim, um olhar mais atento já iria demonstrar o que ele estava querendo dizer o tempo todo. Mas a gente nunca tem tempo, a gente tem um olhar muito pragmático sobre as coisas, a gente simplifica demais as coisas, não vê tanto assim a profundidade, não vê, não tem mais essa sensibilidade de perceber as outras coisas que estão ali. E como ele acabou sendo desestimulado a isso, esse encontro com o Pequeno Príncipe faz ele rever essa infância dele, né? Rever essa, essa questão, esse processo que ele mesmo passou, né? Então, é um convite a gente a pensar sobre o olhar da criança, sobre coisas que a gente deixou pelo caminho nesse processo de nos tornarmos adultos e que algumas deles talvez não devessem ter ficado, né, pelo caminho. É uma reflexão que eu acho que cabe, né, a cada um de nós fazer, mas obviamente que o livro não se limita a isso. Então, além de você ter uma comunicação ali, né, um retorno ali à sensibilidade e poder ver a magia dentro das coisas do dia a dia como uma criança vê, e ter também essa linguagem ali que ela acontece de maneira ambígua, né, que ela está se comunicando com a criança, mas ela também está se comunicando com um adulto. Uma coisa também que eu percebi foi que ali você fala sobre uma relação de pai e filho. E não somente pai no sentido do homem, do pai mesmo. Você pode ser mãe, pode ser avô, avó, sendo o cuidador, o tutor de uma criança. E a forma como o adulto se relaciona com a criança também é a forma como o adulto se relaciona com ele mesmo, sabe? E aí você tem esses personagens, né? Você tem o Pequeno Príncipe e você tem esse outro personagem adulto que tem a maior parte, né, da conversa ali, conversas muito importantes que acontecem ao longo da narrativa, que faz a gente pensar também sobre isso. É claro que eu estou partindo de um lugar que, para mim, essa questão da paternidade ela tem sido bastante um tema, porque eu estou prestes a me tornar pai. Então, é uma coisa que evoca para mim, é uma coisa que vê um adulto dialogando ali com uma criança, desenvolvendo um afeto por aquela criança, desenvolvendo uma preocupação com aquela criança, né? Eu acho que, inclusive, as cenas finais do livro, elas mostram bastante como houve essa vinculação ali desse adulto com essa criança, mas eu não vou dar spoilers, eu não vou falar sobre a história em si, sobre o enredo, eu estou falando assim de forma muito superficial, porque, embora isso aqui não seja uma propaganda, pelo menos uma propaganda, não no sentido estrito, né, eu não estou sendo pago para falar, sobre esse livro, mas eu, falando sobre essas reflexões, né, falando sobre essa experiência que eu tive lendo o livro, eu espero estimular você a ler também o livro, porque você consegue ter outros pensamentos, outras reflexões que eu não percebi. Além de que, coisas como, por exemplo, a frase o essencial é invisível aos olhos, o livro dá todo um contexto até jogar essa frase para você. Quando essa frase aparece, ela faz todo sentido. E você vê em profundidade, é como se você estivesse enxergando uma palavra em 3D, em três dimensões. E quando você só vê ela jogada por aí, tipo na tatuagem de alguém, numa frase de formatura, ou mesmo numa bio, né, de uma rede social que alguém coloca, você sabe que sim, que aquela pessoa está se comunicando ali, né, de um lugar, provavelmente é uma pessoa que conhece o Pequeno Príncipe, que tem uma história ali, que tem um vínculo com aquela coisa, mas você tá lendo, é como se você estivesse lendo essa frase em duas dimensões. Depois de ler o livro, de ter todo o contexto, quando essa frase é jogada para você, ela não é jogada, ela bate em você, ela te espanca, ela te faz, caramba, é é uma coisa que fecha ali, sabe? É como se você estivesse ligando vários pontos ali. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, principalmente se você tem muito essa cultura de ver avaliações de livros antes de ter lido eles. Eu acho que é importante que você leia para ter sua própria interpretação,
que a sua própria percepção sobre aquela história comunique com você também. Porque às vezes a gente tenta resumir conceitos, né? Esse livro fala sobre isso, aquilo outro, e aí você reduz isso aí, mas essa é uma redução que ela faz sentido para você. A pessoa que está ouvindo o que você está falando, muitas vezes ela pode se perder ou ter uma interpretação diferente do que ela teria se de fato ela tivesse acesso a todo aquele contexto, né? Então, O Pequeno Príncipe é isso. O Pequeno Príncipe é um livro que convida a gente a pensar nas nossas relações sociais, seja elas geracionais, né? Seja ela conosco mesmo. A gente pensar em quanto a gente mudou, aconteceu essa mudança, né? O que que a gente sente falta, o que é que dá para a gente resgatar, né? Porque eu acho que nem tudo que ficou ali na infância deveria de fato ter ficado na infância. Eu acho que muito desse olhar, dessa sensibilidade, essa ode à imaginação que o livro faz, é um convite para gente. É um convite para gente pensar a nossa sociedade, para a gente pensar os nossos filhos, né? Pensar nessas crianças, no mundo que a gente está construindo para essas crianças e ouvi-las também. Ouvi-las porque essas crianças, a gente tem muito uma coisa, né, de pensar na criança como unicamente um ser informe, que não tem forma nenhuma, que não tem formação nenhuma, e aí você pega uma série de coisas suas, né, prontas, pré-moldadas, pré-fabricadas e enfia a cabeça na cabeça ali da criança e ela tem que ser isso. Então ela já tem o time de futebol, se tiver, né? Se ela já tem a religião a que ela deve acreditar, ela tem os comportamentos que ela deve fazer, ela tem os comportamentos que ela não pode fazer, e a gente muda tanto. É claro que nesse movimento existem coisas muito importantes que estão sendo ensinadas. Eu não estou de modo algum querendo sugerir que a gente tem que parar completamente de repassar, né? Muitos valores e princípios que a gente faz nesse processo de educação, eles são extremamente importantes. Mas tem algumas coisas que muitas vezes a gente silencia a voz da criança e por isso a gente não percebe muitas coisas que estão acontecendo com ela, sabe? E eu acho que a gente chega num caminho mais saudável quando a gente aprende a ter essa comunicação. Falando nessa questão que eu acabei de mencionar, eu me lembrei de um trecho do livro Futuro Ancestral, do Ailton Krenak. Eu estou com ele aqui. Quando eu estava pensando sobre esse vídeo, pensando sobre esse livro, pensando sobre a voz da criança, eu me lembrei de um trecho que tem aqui no livro, em que o Ailton Krenak está falando sobre um batismo dos Guaranis, né? E eu vou ler esse trecho aqui para vocês para contribuir, né? Eu acho que é uma coisa que agrega ao pensamento, à reflexão, que é o seguinte: os Guarani fazem um batismo, o Iemongarai, que ocorre no ano novo deles, por volta do dia 25 de janeiro. Nesse ritual, o pajé, dentro da OP, a casa cerimonial, canta e defuma as crianças novas que estão no colo de suas mães. Fica assoprando e olhando para elas, para ver quem são os seres que chegaram ali. Depois de realizados os cantos, o pajé se aproxima dos parentes e pergunta o nome das crianças. A partir de então, elas passam a ser nomeadas. Esse lindo ritual carrega a mensagem de que nós já chegamos aqui como seres prontos. É de grande respeito dizer: esse ser já existe, não precisa de uma forma. Ele quem nos informa quem é que chegou ao mundo. Quando atuamos no sentido de incidir sobre o design original de um ser, seja ele humano ou não, e formatá-lo para que tenha alguma utilidade, estamos incorrendo em uma violência sobre o percurso que ele já está habilitado a percorrer aqui na Terra. Então, é um convite, né, a pensar sobre a infância, a ver valor nas coisas das crianças que muitas vezes nós silenciamos na pressa de torná-las um adulto, de pensar na vida dela como uma utilidade. E muitas vezes a gente silencia, né, essas vozes, a gente
a gente acaba perdendo essa empatia até. É como se nós sejamos a única voz que deve ser ouvida. Então essas foram as reflexões que eu gostaria de trazer, foram reflexões que me ocorreram, né, durante a leitura. Claro que teve outras percepções, outras até inclusive mais particulares, mas que falar sobre também já estragaria a surpresa do livro. Se eu te digo tudo que tem de bom nesse livro, tudo que me tocou, é claro que também as coisas que me tocaram não necessariamente vão ser coisas que vão tocar a você, não é mesmo? Mas se eu dissesse tudo, né, todas as histórias, quais as lições que o Pequeno Príncipe vai aprendendo em cada uma das situações, quais são as críticas que são apontadas, o livro perderia muito da sua graça. Então, eu acho que esse processo de descoberta, ele é um processo que o leitor, que se sujeita a ler, vai passar. Então, você entregar tudo estraga de fato a leitura. Gente, é um livro pequeno, é um livro fácil de ser lido, é um livro que mexe com você, faz você olhar para a sua infância, faz você olhar para a infância das crianças que estão à sua volta. Então, eu recomendo que você leia, né? Não vai ser difícil, assim. Muitas vezes, livros como esse são porta de entrada para o mundo da leitura, né? O mundo da leitura, ele é um mundo particular no sentido de que você precisa desenvolver uma habilidade, não é? É diferente de você sentar para assistir televisão ou para você ficar assistindo rede social. A leitura, muitas vezes, ela vai exigir que você esteja com um dicionário do lado, sabe? Ou que, se você não tem um dicionário físico, né, ou pesquisar na internet, se você está com o celular perto, você está com o tablet, se você está com o computador perto, aí você pesquisa uma palavra que você não conhecia, e aí você acaba incorporando ela no seu repertório. E isso é uma coisa que, com o treinamento, você vai aos poucos migrando para leituras mais complexas, que exigem, né, um conhecimento prévio sobre o sentido de muitas palavras, sobre muitas colocações. Um deles, inclusive, é você ter acesso a essas leituras que são clássicas, né? O Pequeno Príncipe é um livro infantil, mas é um livro infantil clássico, né? Como Alice no País das Maravilhas, por exemplo, dentre outros, e que eles são referenciados muitas vezes, né, num processo ali de alegoria, um autor, às vezes, uma história mais complexa, ou explicando um conceito complexo, muitas vezes vai se utilizar de exemplos dessa história para explicar o que eles estão querendo trazer com aquele conceito novo, né? Então, você conhecer essa história é sempre um processo ali de agregar, de soma. É uma coisa que você vai desenvolvendo essa habilidade e, com o passar do tempo, você vai podendo ir para outros livros, né? Então, não menospreze livros para criança, né? Muitas vezes, inclusive, ele é feito mesmo para o público infantil, para que essa criança ela comece a entrar no mundo da leitura. E aos poucos vai se mudando as estruturas, né? As imagens ilustrativas, assim, de gravuras, de desenhos, eles começam a sumir, a linguagem começa a se transmutar também. Então, é um livro que, apesar de ser para crianças, ele também é para adultos. Então, mesmo você adulto que nunca começou, nunca teve, assim, sempre teve aquela vontade de começar no mundo da leitura, mas não sabe por onde começar, Pequeno Príncipe é uma boa ideia. Pequeno Príncipe é um livro que é relativamente barato, é pequeno e é de fácil leitura. Então, obrigado a você que assistiu a esse vídeo. Era tudo que eu tinha para comentar, né? Era tudo que eu tinha para trazer a respeito. E considere avaliar, né? Um joinha ou uma avaliação negativa, tá tudo bem. Você pode também deixar um comentário aqui com críticas, sugestões, elogios, por que não? Você fica à vontade aí, tá? Espero poder ver. Espero não poder ver, né? Que eu daqui eu não vou ver. Espero que vocês me possam ver em vídeos futuros, né? Se inscreverem no canal e se eu continuar aqui com esse projeto. Por enquanto, esse aqui é o primeiro vídeo, né? Por isso considerado piloto, mas ele é piloto geral do canal. Ele está inaugurando também uma playlist específica, que é a playlist de amenidades, né? Que se ela se desenvolver esse terá sido o primeiro dela, mas esse aqui é o primeiro do primeiro, do primeiro, do primeiro, do primeiro, porque foi o primeiro vídeo aqui deste canal, certo? Eu sou Arthur Araújo e até a próxima.